E professor, deu branco. Bem-vindo ao Pitada de Engenharia. Você já estava sentindo falta daqueles vídeos mais reflexivos, daquela série que discute questões mais profundas do ensino, da pesquisa, da universidade e da sociedade com aquela pitada de engenharia, não é verdade? Infelizmente, os vídeos técnicos têm tomado muito do meu tempo, são vídeos que a edição demora demais, porque tem muita figura, muita montagem para ser feita, e eu estou fazendo com bastante carinho, com bastante cuidado. No vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto que é muito interessante. Eu tenho certeza que você não ouviu o que eu vou apresentar nesse vídeo em lugar nenhum. Deve ter 1 milhão de vídeos, eu não pesquisei, mas deve ter 1 milhão de vídeos no YouTube dando dicas de como não ter branco nas provas, explicando coisas que você deve fazer para não ter branco na prova. Mas eu vou tratar aqui do assunto do ponto de vista da teoria sináptica do aprendizado, que é essa teoria que eu desenvolvi e que eu tenho apresentado lentamente aqui no canal para vocês. O vídeo mais importante que você deve assistir, eu fiz bobagem, eu dei um nome muito ruim para ele. Eu acho que eu vou acabar tendo que regravar esse vídeo porque ele foi muito pouco visto e é um vídeo que estabelece os fundamentos da teoria sináptica do aprendizado, que é fundamental que você assista. O vídeo está aqui no card, o título é sobre música, mas é ali que eu estabeleço os fundamentos da teoria sináptica do aprendizado. E é fundamental que você o assista para entender o que eu vou tratar no vídeo de hoje e como não ter brancos durante a prova. Tudo bem? É claro que eu estou tratando aqui do famoso branco honesto, ou seja, aquele aluno que estudou mesmo, chegou na prova e não conseguiu lembrar ou não conseguiu aplicar aquilo que estudou na resolução das provas. E é claro que eu também estou tratando das provas honestas, as provas que foram feitas com, vamos dizer assim, com o espírito de serem viáveis, de serem resolvidas. Eventualmente, a gente tem situações isoladas, onde o professor, até por pedagogia, pode preparar uma prova inalcançável para o aluno. Qualquer professor minimamente decente, minimamente capacitado, minimamente preparado, consegue preparar uma prova tranquilamente inalcançável pelos alunos. Isso é fato, tá bom? Então, não provoque o seu professor, porque ele pode dificultar a sua vida de maneira intransponível. Mas vamos voltar aqui à situação comum. Uma prova honesta, um aluno honesto que se preparou, chegou no dia e não conseguiu executar a prova. É o famoso branco, né? Por que isso acontece? Bom, como eu falei, o processo de aprendizado do ser humano ele é muito baseado no acerto e no erro, ou seja, na modificação de pesos que são, vamos dizer assim, fatores de importância nas sinapses cerebrais. Então, o que você tem? Você tem impulsos externos. Eu já apresentei isso aqui é um neurônio, que é uma célula que compõe o pensamento humano. Eu uso uma célula para que você entenda o conceito, mas entenda que isso é, na verdade, uma rede de milhões, às vezes bilhões, de neurônios e ligações sinápticas. Porque um neurônio pode ter dezenas, às vezes centenas de conexões sinápticas. Então a gente está falando aqui de bilhões de conexões sinápticas. Mas vamos entender o conceito a partir de um neurônio. Então você tem fatores de entrada, que eu vou chamar de estímulos. E você tem uma saída, que a gente vai então responder qualquer, vamos dizer assim, qualquer ação, qualquer reflexão, qualquer sensação que o corpo humano tenha. Então, eu tenho estímulos e aí eu tenho justamente as sinapses cerebrais, que são esses caminhos que o impulso de entrada tem que percorrer até chegar ao núcleo do neurônio, onde vai ser feita a composição elétrica desses estímulos. Então, por exemplo,
eu já dei esse exemplo no vídeo lá em cima, mas você viu um cachorro. Então você viu aqui, ó, 4 patas, pelo, focinho, né? Rabo. Então cada impulso desse aqui, tamanho médio, cada impulso desse aqui vai gerar um impulso elétrico que no núcleo do neurônio vai ser processado. Se esses impulsos ultrapassarem um certo limite, que a gente chama de threshold, mas limite, ok? Então esse neurônio vai disparar uma saída que é: você está vendo um cachorro. E aí o cérebro vai fazer todos os processamentos com essa informação de que você está vendo um cachorro. Professor, o que isso tem a ver com branco na prova? Muito simples. É exatamente a mesma relação. Quando você olha uma equação, e eu vou usar de novo o exemplo da equação de segundo grau, porque é um conceito que qualquer um vai entender, não precisa ser engenheiro, não precisa ser engenheiro naval para entender. Mas se aplica a tudo, absolutamente tudo, confia em mim. Então, quando eu olho uma equação de segundo grau pela primeira vez, eu vejo lá ax² mais bx mais c igual a zero. Para mim, aquilo é um estímulo que não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum. É como se eu estivesse vendo letras alienígenas. Não tenho nenhuma saída que vai me dar algum tipo de reflexão ou de ação do corpo humano. À medida que eu estudo, à medida que eu assisto às aulas, eu vou começando a observar algumas coisas. Então, olha, se tem um 2 em cima de um x, tem um número na frente, aí tem um mais, são 3 termos. Ax² mais bx mais c tem um igual e depois tem um zero. Olha, isso aqui, quando eu começo a colocar os estímulos, olha, tem 3 termos. Um dos termos tem x², um dos termos tem x e o outro termo não tem x. Do outro lado tem zero, é uma igualdade. Então, meu cérebro junta os estímulos no núcleo e grita: você está vendo uma equação de segundo grau. A partir do momento que eu reconheço essa equação de segundo grau, eu então imediatamente disparo uma outra sinapse. Então eu vou para outro neurônio. Esse outro neurônio recebeu a informação do neurônio anterior de que eu estou diante de uma equação de segundo grau. E aí o que ele vai falar? Se ele estiver bem treinado, ele pode falar o seguinte: se ele não estiver treinado, ele fala: e aí, o que eu faço? É o famoso branco. Eu vejo, sei que é uma equação de segundo grau, mas não sei resolver. Como é que eu, então, preciso treinar esse segundo neurônio? Então eu começo a fazer exercícios. Faço uma equação, confiro o resultado, acertei. Faço outro, confiro o resultado, acertei. Até que, toda vez que esse segundo neurônio recebe a informação: você está vendo uma equação de segundo grau, ele vai disparar então a solução: você tem que usar a fórmula de Bhaskara. Tudo bem? E aí o que vai acontecer? Você pode ir de novo: eu sei que tem que usar a fórmula de Bhaskara, mas eu não sei o que fazer. É o famoso branco. Então você tem um terceiro neurônio, ele recebeu a informação: preciso aplicar a fórmula de Bhaskara. Fiz alguma coisa? Não, não fiz. Então, qual é a saída desse neurônio se ele está treinado? Identifique os valores de A, B, C. Calcule A mais B mais C. Faça o procedimento. Então, aí você vai encontrar x é igual a... E aí você vai aplicando a fórmula de Bhaskara até que você então chegue na resposta. Tudo bem? Então, perceba que na minha fala eu falei: pegue e some A mais B mais C. Olha só, se eu fizer isso, eu não estou aplicando a fórmula de Bhaskara. Então, no momento que o aluno tem, por exemplo, essa intuição, que eu forçosamente coloquei na minha fala para que você perceba como esse processo de sinapse acontece, ele tem que ter feito isso antes para que alguém diga: isso está errado. E daí, quando ele pega e fala: eu identifiquei A, B e C, então eu vou somar A mais B mais C. Imediatamente tem que ter um neurônio que fala o seguinte: olha, isso aqui está errado. Não faça isso porque isso não vai levar à sua resposta. Volta e aplica a fórmula de Bhaskara corretamente. E aí sim, você então vai executar e vai chegar na resposta daquele exercício, daquela questão.
Entenderam como funciona o processo de construção do pensamento? Você tem estímulos, você precisa ter um treinamento que vai fornecer um novo estímulo, que vai alimentar um novo processo decisório, que vai levar estímulos a nova decisão, a novo processo decisório. E ao fim desses processos decisórios, você chegou então na resposta. O branco ocorre quando você não tem treinamento suficiente para, a partir dos estímulos, encontrar o processo de tomada de decisão correto. Professor, mas eu estudei 10.000 horas, eu fiz a lista inteira, né? eu repeti o exercício, eu fiz tudo que o senhor mandou e mesmo assim, chega na prova, eu olho os estímulos e não tenho o processamento decisório. E aí eu vou ensinar para você o que pode estar perturbando esse teu processo de aprendizado sináptico. São coisas bobas, mas acredita em mim, tá bom? Vamos fazer o seguinte, você inicialmente tem que se ver no ambiente de prova. Então, tem alguns alunos que quando, por exemplo, o professor começa a mandar enfileirar as cadeiras, sentar uma fileira assim, uma não, começa a pedir para tirar tudo de cima da mesa. Então, diante desses estímulos, o cérebro vai dizer, vai começar uma prova. E aí a gente tem um probleminha que, assim, cara, 1% dos alunos tem. Que aí é um problema de, vamos dizer assim, de confiança, de psicológico, que o aluno passa então a entrar num processo crítico, onde qualquer sinapse dele é perturbada por esse elemento psicológico. Ou seja, aquele estresse cerebral, e a palavra é isso mesmo, estresse cerebral, ele vai levar a um impulso que não é verdadeiro. Ele vai colocar um impulso no neurônio falso, levando então o aluno a não conseguir executar o processo decisório. Cara, isso assim é uma raridade. O aluno que chegou nesse ponto traumático, ele precisa ser ajudado, e aí tem várias formas de ajudar, eu não vou entrar no mérito, mas tem medicações que diminuem esse estresse cerebral para que esse impulso externo não perturbe o processo decisório, e tem coisas muito mais simples, que é buscar um estado de relaxamento, buscar acalmar esse estresse para que as relações elétricas não sejam comprometidas. E você ainda tem a questão de restabelecer a confiança. Então faz uma prova, faz outra, consegue ter um bom resultado, aos poucos esse processo, se ele for leve, vai sendo dissolvido e você recupera as tuas sinapses corretamente, ao ponto que vai ter uma prova. Beleza, então vamos preparar aqui para fazer uma prova, nada de extraordinário, não tem nenhum impulso alienígena entrando no teu cérebro que vai perturbar as tuas sinapses. Esse é o ponto ideal do aluno, é o ponto que, por exemplo, você pega um projeto para fazer, você pega um texto para ler, você pega um texto para escrever, é uma ação que você vai ter que fazer, nada demais. Vou voltar a frisar, esses casos que precisam de uma ajuda externa são muito raros, acredita em mim, são muito raros. 90% dos casos você mesmo pode trabalhar e buscar esse equilíbrio para realizar o processo decisório neural. Tudo bem? Mas aí mesmo assim você tem situações onde o aluno não consegue realizar o processo decisório corretamente. E aí vem as minhas pequenas dicas, né? Por exemplo, uma dica muito importante. Às vezes o aluno estuda olhando no celular ou na tela do computador. E aí ele vê a resolução de um exercício, linha por linha, e fala, entendi. Então o processo cerebral dele é olha no celular ou olha na tela do PC. Processa, identifica os elementos e antecipa a saída. E acredita que acertou o exercício. Muitas vezes os alunos até, vamos dizer assim, numa tentativa de emular algum processo sináptico, cobra a resposta e meio que vai tentando fazer isso de cabeça, né? Tudo bem, chega na prova, não tem celular, não tem tela de computador. Ele vai estar olhando uma folha de papel em um outro ângulo. E aí o que vai acontecer?
Às vezes, essa diferença entre ler o exercício na tela do PC e ler o exercício no papel é suficiente para que o neurônio, óbvio que se tiver pouco treinado, chega um ponto da vida, por exemplo, você pega uma equação de segundo grau, eu posso estar, pelado, dançando, ouvindo Macarena, comendo uma maionese, que eu vou saber resolver, porque esses outros estímulos externos não afetam os pesos das coisas mais importantes para a resolução da equação. Os meus neurônios estão tão treinados que eu não tenho esse problema. Mas um aluno que não está muito treinado, às vezes o simples fato de olhar o papel e não olhar a tela é suficiente para não identificar o processo sináptico correto. Outra coisa, o aluno tem que pegar um lápis e escrever. Às vezes ele resolve o exercício digitando. Ou nem digita, só lê o exercício como eu falei. Quando ele pega o lápis, aquele processo sináptico de resolver o exercício é diferente. Então você tem que buscar estudar da mesma condição da aplicação da prova. Tudo bem até aqui? Cara, por exemplo, fazer conta usando uma calculadora. Para engenharia isso é comum. Muitas provas você tem que usar uma calculadora. Às vezes o aluno está usando, não tem uma calculadora em casa, está usando um computador, está usando Excel. O simples fato de você ter que digitar os números na calculadora pode introduzir um processo sináptico diferente. Você sabia fazer no PC, mas você não sabe fazer na calculadora. Por quê? Porque o processo sináptico é diferente. Claro que tudo isso, aquilo que eu falei, quando você ainda está treinando o teu neurônio para os impulsos que são mais relevantes. Outra coisa, parece bobo, parece o professor está sendo picuinha. Quem me conhece sabe que eu não sou picuinha. Eu não ligo a mínima para um monte de coisa. Então, por exemplo, tem aluno que pega, por exemplo, chocolate. Eu faço muito isso. Compro chocolate para ir comendo enquanto, por exemplo, estou escrevendo um relatório, estou fazendo um projeto, estou programando, né? Café. Muita gente faz café para estudar. Então bota uma xícara de café do lado e vai resolvendo o exercício. Olha que interessante. O simples fato de você estar tomando café ou comendo chocolate é um impulso que pode perturbar a somatória e pode te levar a não identificar corretamente o padrão sináptico. Então, por exemplo, comer, você ainda pode levar um chocolate para o dia da prova. Café já é mais difícil. Alguns alunos levam. Mas um que é mais sério e afeta 90% dos alunos. Assistir série, ouvir música durante o estudo. Professor, o senhor está sendo picuinha. Não estou sendo picuinha. Acredita em mim. Isso vale para quem tem branco, pessoal. Às vezes o teu branco é porque o teu cérebro está esperando uma música para começar a tomar o processo decisório. Sem aquela música, eventualmente você não consegue realizar a sinapse que vai identificar a equação de segundo grau, por exemplo. Entendeu isso? Então, professor, como é que é a solução para não ter branco? Primeiro, não tem escapatória. Tem que fazer exercício do zero. Tem que pegar o enunciado, pôr em cima da mesa, uma folha de papel, uma caneta, resolver o exercício. Errou, olha a resolução, errou, joga a resolução fora, outra folha de papel, esconde a resolução correta, resolve de novo. Bateu a resposta? Ótimo, o processo sináptico não acabou. Você tem um acerto e um erro. Nada garante que você vai ter um processo decisório correto da próxima vez. Joga fora a resolução correta. Faz outro exercício, vai tomar um banho, vai jantar, liga para a namorada, ouve uma música, assa uma pizza, vai brincar com o cachorro, esperou uma meia hora, uma hora, se você tiver tempo, dorme, tá? No outro dia, pega a mesma lista de exercícios. Ah, mas eu já fiz esse exercício. Você fez uma vez. Nada garante que o teu processo decisório está correto. É melhor você refazer 5, 6 vezes os mesmos exercícios
do que você resolver 5 vezes mais exercícios diferentes uma única vez. Porque quando você tem 50 processos decisórios, teu cérebro às vezes não vai encontrar o padrão. Quando você repete o mesmo exercício 5 vezes, ali você criou o padrão neural, ali você criou a conexão sináptica que vai fazer você resolver esse mesmo exercício, tanto impresso, tanto manuscrito, tanto na lousa, tanto no PC, como eu falei, comendo pizza, ouvindo música, brigando com a namorada no telefone, mas você vai resolver, porque esses impulsos já vão estar muito solidificados nas tuas conexões neurais. Entenderam isso? É muito difícil esse meu argumento? Então, faça de novo o resultado, resolva de novo, joga fora, compara com a resposta, resolve de novo, joga fora e faz isso. Professor, tem exercício que não tem resposta. Melhor ainda, faz um monte que tem resposta e depois pega um ou outro que não tem resposta, resolve. E aí veja se você confia naquela tua resolução. Esse é um processo também muito importante para adquirir autoconfiança. Resolver exercícios que não têm resposta, que não têm resolução oficial. Porque esse processo de olhar a resolução e falar, isso está certo, é muito importante no dia da prova, para que você tenha confiança naquilo que você está fazendo. Porque senão, o teu cérebro vai esperar você pegar a resolução e olhar com a tua para te dar confiança, para eventualmente fazer a próxima questão. E quando você não tem esse processo sináptico, quando o teu cérebro fica esperando esse processo sináptico, ele fica falando, cadê a resolução? E ele fica travado nesse looping sináptico. E às vezes tem um branco na próxima questão. Entenderam? Que o teu processo sináptico precisa ser treinado em condições similares ao quais ele vai ser aplicado. Pelo menos no início. Depois de um tempo, aí sim você já está com isso tão desenvolvido que não importa mais a situação, você vai ser capaz de aplicar aquele conhecimento sem erro, sem branco e com a confiança que um engenheiro naval precisa ter na sua vida profissional. Espero que tenha gostado, espero que tenha prestigiado a nossa coletânea de vídeos reflexivos. Como eu falei, são vídeos mais raros por causa dessa época de pandemia, mas são vídeos que eu preparo com muito carinho, porque são a base daquilo que eu venho estudando há mais de uma década em sala de aula no ensino de engenharia naval. Um forte abraço, pessoal!